Opa, tudo bem, galerinha? Professor Danilo Galdino, professor de Física, mais uma vez com vocês. Queridos, conteúdo da nossa aula de hoje é o conteúdo sobre calorimetria. Conteúdo muito, mas muito frequente mesmo nos vestibulares. Então, queridos, eu quero que vocês tenham muita atenção, porque com certeza vocês encontrarão o conteúdo de calorimetria nas provas que vocês vão fazer, beleza? Esse conteúdo, ele está no seu livro na página 195. Página 195. Então, meninos e meninas, simbora, vamos para cima. Queridos, já que nós vamos falar de calorimetria, nós temos que lembrar o conceito de calor. Isso mesmo, temos que relembrar o conceito de calor. Calor é energia térmica em movimento, devido a uma diferença de temperatura entre os corpos. Lembrando que essa energia, ela flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E o corpo, ao receber ou ceder calor, pode acontecer nele ou uma variação de temperatura ou uma mudança de estado. Quando você tiver uma variação de temperatura, nós vamos classificar como sendo calor sensível. Quando tiver uma mudança de estado físico, vamos classificar como sendo o quê? Calor latente. Bem simples. Teve variação de temperatura, é calor sensível. Teve mudança de estado, vai ser calor latente. Quando for determinar a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo, nós vamos utilizar duas unidades, principalmente, ou a unidade de Joule ou a unidade de caloria. Existe uma relação entre Cal e Joule. Eu vou dar para vocês o valor aproximado. Eu vou dizer para vocês que um Cal equivale a aproximadamente 4,18 joules. Professor, eu preciso decorar esse valor? É claro que não, querido. Não precisa decorar isso, porque a questão vai trazer para você essa relação, tá bom? Só fica atento lá com o valor que ele vai te dar, tá bom? Só ter esse cuidado. Então, vamos começar agora a falar do calor sensível. Queridos, quando o corpo recebe ou cede calor e você tem uma variação de temperatura, nós vamos ter algo chamado de quê? Calor sensível. Vamos então ter uma expressão matemática para determinar qual é a quantidade de calor que esse corpo recebeu ou que esse corpo cedeu. A quantidade de calor sensível, para que você possa calcular, é só fazer o produto entre a massa do corpo vezes o calor específico vezes o que? A variação de temperatura. É o famoso Q-macete. Quantidade de calor é dado pelo produto da massa vezes o calor específico vezes o valor de quê? Da variação de temperatura. Professor, se eu fornecer a mesma quantidade de calor para o corpo A e a mesma quantidade de calor para o corpo B, sendo que são materiais diferentes, vão possuir a mesma variação de temperatura? Não. Eles vão possuir variações de temperaturas diferentes. Por quê, professor? Porque cada material possui um calor específico característico. O material A tem um calor específico e o material B também tem um calor específico. Professor, mas o que é o calor específico? O calor específico é aquele que vai determinar qual é a quantidade de calor necessária para que uma unidade de massa sofra a variação de uma unidade de temperatura. Professor, como eu vou saber então qual corpo vai possuir a maior variação de temperatura? Queridos, aquele que vai possuir a maior variação de temperatura é aquele que vai possuir menor calor específico. Ah, professor, então quem tiver o menor calor específico sofrerá o quê? Uma maior variação de temperatura. Isso mesmo. Queridos, lembrando, o calor específico, ele não é sempre o mesmo para aquela substância, não. Como assim, professor? O calor específico da água não vai ser sempre igual a 1 cal por grama vezes Celsius? Não. Vai depender do estado físico que ela se encontra. Se estiver no estado sólido, é um calor específico.
Se tiver no estado líquido, é outro calor específico. Se tiver no estado de vapor, é outro calor específico. Ou seja, o calor específico, ele é uma característica da substância, tá? E ele depende também do estado físico que ela se encontra, beleza? Também vai depender do calor específico que ela se encontra. Então, o calor específico, ele não é uma característica do corpo, ele é uma característica da substância que o corpo é feito. Se eu tiver água, independente de qual seja a porção de água, se é água no estado líquido, vai ter sempre o quê? O mesmo calor específico. Professor, e a capacidade térmica vai ser a mesma? Não vai ser a mesma. Por quê, professor? Porque a capacidade térmica, querido, ela é uma característica do corpo. Isso mesmo. A capacidade térmica, ela é uma característica do corpo. A capacidade térmica, ela determina qual é a quantidade de calor necessária para que o corpo sofra a variação de uma unidade de temperatura. Isso mesmo. A capacidade térmica, ela determina qual é a quantidade de calor necessária para que uma unidade de temperatura do corpo, para que o corpo sofra a variação de uma unidade de temperatura. E para você determinar essa capacidade térmica, você tem a seguinte expressão matemática: quantidade de calor dividido por quem? Pela variação de temperatura, ou o produto da massa do corpo vezes o calor específico. Lembrando, falou de capacidade térmica, é uma característica do corpo. Capacidade térmica determina qual é a quantidade de calor necessária para que o corpo tenha a variação de uma unidade de temperatura. Aí o que você vai ter que entender? Se a capacidade térmica ela pode ser dada pela massa vezes o calor específico, pode acontecer de eu possuir corpos de materiais diferentes possuindo a mesma capacidade térmica. Isso mesmo. Se eu tenho corpos de materiais diferentes e esses corpos possuem massas diferentes, pode ser que aconteça de o produto massa vezes calor específico de um dá igual ao valor da massa vezes o calor específico do outro. O que isso quer dizer, professor? Que corpos de materiais diferentes, se eles possuírem massas diferentes, pode acontecer de eles possuírem a mesma capacidade térmica. Professor, vão possuir o mesmo calor específico? Não, porque o calor específico é uma característica da substância. E a capacidade térmica, lembrando, é uma característica do corpo. Capacidade térmica, característica do corpo. Calor específico, característica da substância. Beleza? Queridos, então agora eu vou colocar para vocês um exemplo, tá? Vou colocar para vocês um exemplozinho e eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder, tá bom? Coloca aqui um tempo para vocês, 2 minutinhos, vai lá. Vamos lá, né? Eu tô de olho, viu? Tô de olho em vocês. Simbora, desenrola. Beleza? Responderam aí? Então vamos lá? Vamos gabaritar? É preciso abaixar de 3 graus Celsius a temperatura da água da bacia, para que o nosso amigo possa tomar banho confortavelmente. Aí tu vai grifando, né? Como sempre falo, tu vai grifando, tá bom? Para que isso aconteça, quanto calor deve ser retirado da água? Sabendo que a massa é uma massa de água igual a 10 kg e o calor específico da água é 1 cal por grama vezes Celsius. Primeira coisa que você vai ter que entender, meu querido aluno, vai ter uma variação de temperatura. Se vai acontecer uma variação de temperatura, é calor sensível. E para calcular a quantidade de calor liberada pela água, é que macete. Massa, calor específico,
variação de temperatura. Lembrando, se o corpo recebe calor, quantidade de calor positiva. Se o corpo cede calor, quantidade de calor o quê? Negativa. Quando o corpo recebe calor, a temperatura dele aumenta. Quando o corpo cede calor, a temperatura dele vai fazer o quê? Vai diminuir. Então, o que eu quero saber? Qual é o valor da quantidade de calor liberada pela água, para que a temperatura dela tenha uma queda de 3 graus Celsius. Primeira coisa, converter a unidade de massa, porque a massa ela foi dada em quilograma, isso mesmo, massa foi dada em quilograma. Só que o calor específico está em grama, então eu vou converter de quilograma para grama. Como é que faz isso? Para converter de quilograma para grama, você vai multiplicar por 1000. Você vai multiplicar por 1000. 10 vezes 1000 dá igual a 10.000 gramas. Depois disso, só lembrar do que macete. Massa, calor específico, variação de temperatura. Qual é o valor da massa? 10.000. Qual é o valor do calor específico? 1. Qual é a variação de temperatura? Menos 3. 10.000 vezes 1 vezes menos 3 dá menos 30.000 cal. Só que a resposta não está em cal, ela está em quilocal. Então eu vou pegar esse valor e vou dividir por 1000. Quando eu fizer a divisão, eu converto de cal para quilocal. E então eu conto menos 30 quilocal. O menos é porque a água não está recebendo, a água está liberando calor. Beleza? Então aí o exemplozinho para a gente, tá? Para que possamos continuar a nossa aula. Queridos, além do calor sensível, eu falei para vocês que temos também o calor latente. Quando você disser que vai ter a mudança de estado físico, é latente. Quando disser que vai ter variação de temperatura, é sensível. O calor latente de uma substância, de uma mudança de estado, é a quantidade de calor que é a substância. Deixa eu pegar aqui a canetinha, peraí. O calor latente de mudança de estado é a quantidade de calor que a substância deve receber ou ceder por unidade de massa durante a transformação. Queridos, olha o detalhe. Mantendo-se constante a temperatura, desde que a pressão não se altere. Toda vez que você tiver a questão acontecendo a mudança de estado físico, a nossa temperatura ela vai ser mantida constante. Beleza? E quando tiver essa mudança de estado físico, nós vamos classificar como calor, quantidade de calor latente. Tá bom? Para que você possa determinar essa quantidade de calor, tá bom? Então, falou em calor latente, vai ter o quê? A mudança de estado físico. Falou em calor latente, vai ter a mudança de estado físico. Professor, e para encontrar a quantidade de calor necessária para que possua essa mudança de estado físico, como é que eu faço? Aí, querido, é que moleza. Isso mesmo. A quantidade de calor que o corpo vai receber ou ceder para que possa ter a mudança de estado, você vai calcular através dessa expressão matemática. Quantidade de calor é dado pelo produto da massa vezes o calor latente. Aí agora eu quero que você tenha, mas muito cuidado. Essa massazinha aqui, queridos, ó, essa massa aqui, ó, não podemos afirmar que é a massa total do corpo não, tá? Por exemplo, eu vou pegar o gelo, 1 kg de gelo, 1 kg de gelo e quero que ele derreta. Pode acontecer de o calor que eu forneça não seja suficiente para derreter por completo. Eu derreto, por exemplo, apenas 800 gramas. A massa que eu coloco aqui, ó, é a massa que vai ter a mudança de estado físico. É a massa que vai ter a mudança de estado físico, beleza? Não esqueçam disso. A massa que nós vamos colocar aqui é a massa que vai possuir o quê? A mudança de estado físico. É o famoso que moleza. Quantidade de calor é dado pela massa que vai mudar de estado, vezes o que? O valor do nosso calor latente, beleza? E não esqueçam, a nossa temperatura, quando tiver a mudança de estado, ela vai ser o quê? Ela vai ser constante. Queridos, calor sensível, que macete.
variação de temperatura. Calor latente, que moleza, mudança de estado. Simples assim. Beleza? Queridos, nós vamos falar agora da troca de calor. Imaginemos um sistema isolado, aonde você tem o corpo A, tá? Você tem o corpo A e você tem o corpo B. E vamos supor que a temperatura do corpo A seja maior do que a temperatura do corpo B. O que isso quer dizer? Que se a temperatura de A é diferente da temperatura de B, você vai ter a modalidade de energia denominada de calor. E essa energia ela vai fluir do corpo A, certo? Para o corpo B, ou seja, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Queridos, se eu tenho um sistema isolado, eu só posso ter a troca entre A e B, ou seja, a quantidade de calor que A liberou é igual à quantidade de calor que B recebeu. Isso mesmo. A quantidade de calor que A libera é igual à quantidade de calor que B recebe. Lembrando, quem libera ou quem perde fica com quantidade de calor que negativa. Isso mesmo, fica com quantidade de calor que negativa. E aquele que recebe, queridos, ficará com quantidade de calor que positiva. Só que o valor da quantidade de calor que A libera é igual à quantidade de calor que B recebe. Ah, professor, um é negativo e o outro vai ser o quê? Positivo. Então, quando eu fizer a soma do calor trocado, vai ter que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Porque a quantidade de calor que A liberou é igual à quantidade de calor que B libera. Só que A fica com valor que negativo e B fica com valor que positivo. Então, quando eu fizer a soma, tem que dar igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Nunca esqueça, toda vez que você tiver um sistema isolado, tá? Você vai ter a troca, por exemplo, de A e B, porque eu estou dizendo que a temperatura de A é maior do que a de B. Quando eu fizer a soma dessa troca de calor, a soma tem que dar sempre igual a quanto? Sempre igual a zero. Quando você vai fazer essa troca, muitas vezes a questão diz que tem um recipiente. Tem um recipiente, dentro desse recipiente eu coloco o líquido A e depois eu coloco um sólido B. Esse recipiente que eu vou possuir, para que não venha a ter essa troca com o meio externo, apenas entre A e B, esse recipiente eu vou chamar ele de calorímetro. Esse recipiente eu vou chamar ele de calorímetro. Então o calorímetro, querido, nada mais é do que um recipiente termicamente isolado, que evita a troca de calor entre o seu conteúdo e o meio que externo. Então toda vez que eu falar tem-se um calorímetro e dentro desse calorímetro coloca um líquido A e coloca um sólido B. Esse calorímetro nada mais é do que um recipiente termicamente isolado que evita a troca de calor entre o seu conteúdo e o meio externo. Queridos, vamos agora fazer uma questão envolvendo troca de calor, tá? Envolvendo troca de calor. Lembre-se, toda vez que tiver troca de calor, a somatória da quantidade de calor tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. A somatória tem que ser igual a zero. Na maioria das questões, ele pede que você encontre a temperatura de equilíbrio. Isso mesmo, a temperatura final de equilíbrio da mistura. Então, meninas e meninos, é com vocês agora. Tempo para vocês. 3 minutinhos. Vai lá. E aí, galera? Show? Qual a alternativa que vocês encontraram aí? A, B, C, D ou E?
Simbora. Habilitar a canetinha aqui. Queridos, vamos lá. Um frasco contém 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Beleza? Então, meu frasco, ele tem dentro dele 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Beleza? Em seu interior é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio a 80 graus Celsius. Então, imagina, eu tenho aqui um recipiente e dentro dele tem água a 0 graus Celsius. Aí eu vou pegar agora um alumínio e colocar dentro. O alumínio tem temperatura de 80 graus Celsius. Então, o que vai acontecer entre a água e alumínio? Troca de calor. O calor vai fluir do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor, ou seja, do alumínio para a água. Só que vai ter um momento em que ambos vão ter o quê? A mesma temperatura. Quando isso acontecer, eu vou dizer que eles estão em quê? Eles estão em equilíbrio térmico. O que a questão quer? Ela quer que você encontre o valor dessa temperatura. Então vamos lá. O que você vai fazer? Primeira coisa, tira os dados. Massa do alumínio, temperatura inicial do alumínio, calor específico do alumínio. Depois, massa da água, temperatura inicial da água, calor específico da água. O que nós queremos calcular? Nós estamos querendo calcular a temperatura final, a temperatura de equilíbrio entre o alumínio e também a água. Professor, o que eu tenho que lembrar? Primeira coisa, está acontecendo o quê? Não é uma variação de temperatura? Então é calor sensível. Então quando eu somar quantidade de calor da água mais quantidade de calor do alumínio, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Como está acontecendo é uma variação de temperatura, a quantidade de calor ela vai ser dada pelo produto da massa, vezes o calor específico, vezes o valor de quê? Da variação de temperatura. Coloca para o alumínio e coloca também para a água e iguala a 0. Depois, você vai substituir os dados. Isso mesmo. Massa do alumínio, 50. Calor específico do alumínio, 0,10. Lembrando que a variação de temperatura é a temperatura final que eu quero, menos a temperatura inicial, ou seja, a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do alumínio, que vale quanto, queridos? 80. Mais massa da água, 20. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura, temperatura final de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água, no estado líquido, que é igual a quanto? Que é igual a 0. Igualando isso tudo o quê? A 0. O que nós vamos fazer agora? Vamos multiplicar. 50 vezes 0,10 dá igual a quanto? Dá igual a 5. Então fica 5 vezes temperatura de equilíbrio menos 80, mais 20 vezes 1. Professor, 20 vezes 1 dá igual a 20. Vezes temperatura de equilíbrio, vezes temperatura de equilíbrio, isso aqui é igual a 0. Queridos, esse 5, ele multiplica a temperatura de equilíbrio, e o 5 também vai multiplicar aqui o 80, tá? Fica 5 vezes temperatura de equilíbrio, dá igual a 5 temperatura de equilíbrio. 5 vezes 80 dá igual a quanto? Dá igual a 400. Mais 20 vezes temperatura de equilíbrio é igual a 0. Como eu quero saber é a temperatura de equilíbrio, o que tiver temperatura de equilíbrio fica no primeiro membro. O que não tem, vai para onde? Vai para o segundo. Então vai ficar 5 temperatura de equilíbrio mais 20 temperatura de equilíbrio. Isso aí vai dar igual a quanto? 25 temperatura de equilíbrio. Isso aqui é igual a 400. Como eu quero saber é a temperatura de equilíbrio, se o 25 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. 400 dividido por 25 dá igual a 16. A alternativa correta, letra B, de bom aluno. E bom aluno é o aluno CPC. Beleza? Show de bola, queridos. Meninos e meninas, é o seguinte. Eu vou falar agora para vocês potência e rendimento, tá? Aí nós vamos praticamente falar de tudo que pode cair na prova. É isso. Lembrar de calor sensível, lembrar de calor latente, lembrar do princípio da troca de calor e lembrar da potência e do rendimento. Depois nós vamos fazer algumas questões, tá? Para que vocês venham aplicar essas equações. Queridos, vamos imaginar que nós estamos querendo aquecer a água.
Isso mesmo. Aqui dentro dessa panela, ó, por exemplo, tem água. Dentro desse recipiente tem água. E eu estou querendo aquecer a água que está aqui dentro. Então eu tenho aqui uma fonte de energia e essa fonte de energia vai fornecer calor para essa água. Só que você vai perceber, ó, que não é toda a energia fornecida que chega até a água. Não é toda energia fornecida que vai ser utilizada para o aquecimento da água. Uma parte, olha, uma parte vai ser o quê? Vai ser perdida. Uma parte vai ser o quê? Vai ser perdida. Então eu tenho uma fonte de energia e ela vai fornecer energia para o aquecimento da água. Só que não vai ser toda a energia fornecida que a água vai utilizar. Porque uma parte dessa energia acabou sendo o quê? Perdida. Acabou sendo o quê? Dissipada. Então, eu posso dizer que a quantidade de calor que a fonte fornece é a soma do que foi utilizado, que vamos chamar de útil, mais o que foi o quê? Desperdiçado. Então, a quantidade de calor total fornecida pela fonte é a soma do que foi utilizado, do que foi aproveitado para o aquecimento da água, mais o que foi o que? Desperdiçado. Beleza? Então não esqueçam disso. Vamos supor que a minha fonte ela forneça, tá? Ela forneça 100 calorias. Tá? Vou tentar escrever aqui, ó, 100 cal. Só que para aquecer a água foi utilizado apenas o quê? 60 cal. O que isso quer dizer, professor? Que 40 cal foi o quê? Foram o quê? Desperdiçado. Então, eu forneci 100. Foram utilizados 60. Qual foi o valor perdido? 40. Beleza? Estou dando aqui para vocês apenas um exemplo com valores. Queridos, como você tem uma fonte, essa fonte ela fornece energia durante um certo tempo. Essa fonte ela fornece energia durante um certo tempo, beleza? Então eu vou ter algo chamado de potência térmica. Eu vou ter algo chamado de potência térmica. Como é que você faz para encontrar o valor da potência térmica? Bem simples, bem simples. Lembra da fórmula da potência? Então eu vou ter agora potência o quê? Potência térmica. Deixa eu pegar aqui a caneta. Aqui. Então, queridos, a minha potência térmica, ou fluxo, como queira, ela vai ser dado pela razão entre a quantidade de calor fornecido pelo tempo. A quantidade de calor fornecido pelo tempo. Lembrando, quanto maior for a minha potência térmica, ou quanto maior for o meu fluxo, maior é a quantidade de energia que eu forneço no menor intervalo de tempo. Ou seja, quanto maior for o valor da potência, maior é a quantidade de calor fornecido pela fonte no menor intervalo de tempo. Então, lembrando que potência térmica é dado pela quantidade de calor dividido pelo quê? Pelo tempo. Lembrando, queridos alunos, que essa potência térmica que você vai calcular, ela vai ser dada por cal por segundo, ou joule por segundo, ou simplesmente watts. Beleza? Queridos, vamos lá. Se eu tenho uma fonte que vai estar fornecendo essa energia, eu posso encontrar o valor de quê? O valor do meu rendimento. Isso mesmo. Eu posso encontrar o valor do meu rendimento. Para encontrar rendimento, é sempre pegar o que é útil e dividir pelo total fornecido. É pegar o que é útil e dividir pelo quê? Pelo total fornecido. Toda vez, querido, que eu tiver uma fonte e ela fornecer uma certa quantidade de energia, eu vou perceber que uma parte eu vou utilizar. Se perguntar qual é o valor do rendimento, é lembrar que o rendimento vai ser dado
pela energia útil dividido pela energia total fornecida. Então vai ser quantidade de calor útil sobre a quantidade de calor que fornecido pela fonte. Lembrando que esse calor útil ele poderá ocasionar uma variação de temperatura no corpo ou ocasionar nele uma mudança de estado. É por isso que você tem que estar sempre lembrando do calor sensível, tá? Do calor sensível e também de quem? Do calor latente. Beleza? Calor sensível e também do calor latente. Tá bom? Queridos, para finalizar a parte do conteúdo e responder as questões, eu coloquei aqui para vocês um esquemazinho, tá? Eu gosto muito desse esquema. Você consegue responder praticamente todas as questões com esse esquema, tá? E lembrando que o calor pode ser sensível ou latente. Primeiro, a potência, ela é a quantidade de calor, né, dividido pelo quê? Pelo tempo. Só que a potência, ela pode também ser dada por uma outra expressão matemática. Toda vez que você tiver a vazão, por exemplo, toda vez que você tiver a vazão, você pode utilizar essa fórmula aqui, ó. Potência é dado pela densidade do fluido, do líquido, vezes o calor específico, vezes o valor da vazão, vezes o que? O valor da variação de temperatura. Toda vez que tiver potência e tiver vazão, querido aluno, tu pode utilizar essa expressão aqui, ó, sem medo, que eu tenho certeza que tu vai responder a questão. Outra coisa, pode ser que apareça a questão envolvendo, por exemplo, a parte elétrica. Aí você tem que lembrar que a potência elétrica ela é dada pelo produto entre a DDP e a corrente elétrica. Potência é dado pelo produto da DDP vezes a intensidade que da corrente elétrica. É o famoso UI. Beleza? Então vamos lá. Toda vez que estiver falando de potência, tá bom? E estiver falando de vazão, tenha certeza que você vai utilizar essa expressão matemática aqui, ó. Densidade vezes calor específico, vezes vazão, vezes variação de temperatura. Quando ele falar para você a parte elétrica, eu vou utilizar um dispositivo elétrico para aquecer a água. Você tem que lembrar que a potência ela é dada por U vezes I. Então você pode pegar U vezes I e igualar, ó, igualar com a quantidade de calor sobre o que? Sobre o tempo. Beleza? Aí o que acontece? Pode acontecer de ter questões envolvendo placa solar. Eu vou utilizar a intensidade irradiada para aquecer a água. Essa intensidade irradiada, ela incide sobre uma placa, beleza? Aí você tem que entender, toda vez que falar de placa solar, toda vez que falar de energia solar, você tem que lembrar dessa forma. Intensidade é dado pela potência irradiada sobre a área. Lembrando, queridos, olha, a potência, certo? Ela não é igual à quantidade de calor sobre o tempo. Então, se eu substituir, eu encontro essa fórmula aqui, ó. Muitas vezes as questões vão perguntar quanto tempo uma placa deve receber intensidade solar para que uma certa massa de água tenha determinada variação de temperatura. Aí você tem que recorrer aqui, recorrer a essa fórmula. Queridos, pega esse slide que eu estou te dando aqui, tá? Pega mais a parte de troca de calor e calor sensível e calor latente. Eu digo para você, é impossível você errar qualquer questão envolvendo calorimetria. Se você pegar esse slide, essas formas, e também pegar troca de calor, que a soma tem que ser igual a zero, lembrando do que é calor sensível e do que é calor latente, é impossível você errar qualquer questão. Tá bom? Queridos, é o seguinte. Nós vamos agora responder algumas questões, tá bom? Vamos responder alguns exemplos para a gente poder aplicar. Tá aí para vocês o nosso primeiro exemplo. Tá aí para vocês o nosso primeiro exemplo. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam copiar, tá? Copiar não, responder, né? Copiar não, responder. E eu volto contigo, tá bom?
Beleza, galera? Show de bola? Vamos lá. Paulo comprou um aquecedor elétrico de especificações. Olha aqui, ó. Ele está dando para você que a potência do meu aquecedor é 5.000 watts quando ligado a um ADDP de 220. Então aqui ele já está te dando a potência, ó. Ele diz que a potência dele total é igual a quanto? 5.000 watts quando ele é ligado em um ADDP de quanto? De 220 volts. Provido de um reservatório de volume 100 litros. Seu rendimento, preste atenção, ó, seu rendimento é de quanto? 80%. Estando completamente cheio com água e ligado corretamente, o tempo necessário para aquecer essa água de 20 graus Celsius. Ou seja, ele quer que você determine quanto tempo demorou para aquecer a água. Professor, se vai aquecer a água, é calor sensível. Se vai aquecer a água, é calor sensível. Quanto de água vai ser aquecido? Ele está dizendo para você que o reservatório está completamente cheio. Então a massa que vai ser aquecida, ela vai ser dada pelo produto da densidade da água, que é 1, vezes o volume ocupado, que é igual a quanto? Que é igual a 100. Ou seja, a massa que vai ser aquecida é uma massa igual a 100 quilogramas. Aí percebam, ó, ele dá para você o calor específico, beleza? E também dá para você a relação, ó, 1 cal é igual a 4,2 joules. Qual é o esquema que você não pode esquecer nessa questão? O rendimento, ó. O rendimento é de 100%? É não. O rendimento é de apenas 80%. Beleza? Então vamos lá? Vamos encontrar o valor desse tempo. Primeira coisa que você tem que entender. A potência total, ela vale 5.000 watts. Não é isso? Só que o rendimento é de 80%. Então, o que é utilizado para aquecer a água não é 5.000 watts. É 80% desse valor, que nós vamos chamar de potência o quê? Potência útil. Então, como é que você vai fazer para encontrar a potência útil? A potência útil é 80% da potência o quê? Total. Queridos, percebam que a questão está dizendo que o rendimento é de 80%. Então, do total fornecido, não é utilizado tudo para aquecer a água. É utilizado apenas o quê? 80% para aquecer a água. Isso mesmo, é utilizado apenas 80% para aquecer a água. Então, a potência útil é 80% da potência total, ou seja, 0,8 vezes 5.000. Então, a minha potência útil, ela vale 4.000 watts. Queridos, vamos colocar em notação científica. Deslocar a vírgula. 1, 2, 3. Então fica o quê? 4 vezes 10 elevado a 3. Watts é joule por segundo. Beleza? Então o que eu encontrei? Eu encontrei o valor da potência útil. O que vai acontecer com a água? A água sofrerá um aquecimento. A água sofrerá um aquecimento, tendo uma variação de quantos graus? 20 graus Celsius. Qual é a massa de água que vai ser aquecida? A massa de água que vai ser aquecida é uma massa de água igual a quanto? Igual a 100 quilogramas. Espera aí, passei aqui sem querer. É uma massa de água igual a quanto? Uma massa de água igual a 100 quilogramas. Não é aquecimento? Então vai ser o quê? Que macete. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Só que tem um detalhe, ó. O calor específico você vai ter que converter, tá? Você vai ter que converter aqui. Porque o calor específico ele está em 1 cal por grama vezes Celsius. Professor, quando o senhor fez aqui as relações, o senhor encontrou 4.200, certo? 4.200 joules. Professor, tem como eu fazer de outra forma? Tem. Bora fazer aqui, bora? Ó, quantidade de calor é dado pela massa, só que tem um detalhe.
Se você fizer do jeito que eu vou colocar agora, você vai colocar a massa em grama, tá bom? Vai ficar assim, ó, 100 quilograma. Para transformar de grama, tá? De quilograma para grama, você vai multiplicar por 1000, tá? Então fica 100 vezes 10 elevado a 3, tá bom? Vou colocar aqui, ó, 3 vezes, qual é o valor do calor específico? O calor específico está aqui, ó, 1. Qual é o valor da variação de temperatura? Aí tu vai encontrar igual a 20, beleza? Igual a 20. Então a quantidade de calor vai ser igual. Queridos, se tu pegar aqui, ó, 100 vezes 20, vai dar igual a 2.000, tá? Só para que tu possa entender direitinho, ó, 2.000, aí vezes 10, tá? Elevado a 3. Só que essa resposta, ela está em qual unidade? Ela vai estar em qual unidade? Ela vai estar em cal, beleza? Ela vai estar em cal. Aí tu vai ter que pegar de cal e transformar para joule. Aí tu vai multiplicar por 4,2, tá bom? Quando tu fizer o valor, vai dar a mesma coisa. Vai dar 84 vezes 10 elevado a 5. Vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar 84 vezes 10 elevado a 5. Ou seja, a quantidade de calor que a água precisa para sofrer essa variação de temperatura é igual a 84 vezes 10 elevado a 5 joules. Mas eu quero saber o valor de quê? Do tempo. Querido, tu lembra da fórmula da potência? Deixa eu voltar aqui para ti, ó. Tu lembra da fórmula da potência? Tá aqui, ó. A fórmula da potência nessa daqui, ó. Potência é igual a quantidade de calor sobre o tempo. Então tu vai pegar o quê? A potência útil. Potência útil é igual a quantidade de calor útil sobre o tempo. E tu vai agora encontrar esse valor do tempo. Quando você fizer isso, você vai encontrar que o tempo ele vai ser igual, tá? O tempo vai ser igual a 2.100 segundos. 2.100 segundos. Só que esse tempo tem que colocar para minuto, porque a nossa alternativa está em minuto. Para transformar para minuto, lembrar que pega esse valor e divide por quanto? Divide por 60. 2.100 dividido por 60 dá igual a 35 minutos. Beleza? Queridos, ó, não esquecer dessa transformaçãozinha aqui, tá? Não esquecer dessa transformaçãozinha aqui, beleza? Ó, vamos para a próxima? Olha aí, ó. Como eu falei para vocês, o Enem, ele cobra demais esse conteúdo. Essa questão foi a questão do ano passado do Enem. Isso mesmo, questão do ano passado do Enem. Eu quero que vocês agora respondam essa questãozinha para mim, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente volta. Vai lá. Beleza? Vamos lá. Seguinte, questãozinha do Enem. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou, querido, vai grifando, tá? Uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer o quê? 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Então entenda, eu queimei 2,5 gramas de castanha. E eu queimei para fazer o quê? Para aquecer a água. Se eu vou aquecer a água, eu vou ter o quê? Variação de temperatura. Então a água, ela vai sofrer uma variação de temperatura. Se a água vai sofrer uma variação de temperatura, é calor o quê? É calor sensível. Beleza? Aí ele fala que com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água,
e da medida que a temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu, olha a conclusão, querido, que 50% da energia disponível foi aproveitada. Ou seja, na queima da castanha, eu não utilizo o valor total. Eu utilizo o quê? 50% desse valor para aquecer o quê? Para aquecer a água. Aí ele te dá uma tabela. Ele te dá uma tabela onde você tem que para uma porção de 10 gramas, não é isso? Que equivale a 2 castanhas, você tem o valor energético, carboidrato, proteínas e gorduras. O que eu quero? Eu quero saber do valor energético. A questão quer que você encontre qual vai ser a temperatura da água, beleza? Então vamos lá? Então, primeira coisa que vamos fazer, vamos ter que encontrar o valor, tá? O valor correspondente a 2,5 gramas, tá? 2,5 gramas. Porque o que você tem na tabela equivale a 10 gramas. Professor, é só fazer uma regra de 3. Beleza, só fazer uma regra de 3. Que tu vai perceber que para 2,5 gramas, o valor da quantidade de calor vai ser igual a 17.500 cal. Isso mesmo, 17.500 cal. Percebam que na tabela ele diz assim, ó, valor energético, ele diz que vale quanto? 70 quilocal, que é a mesma coisa de, ó, 70 mil, né? Porque quilo é 1000. Só que esse valor, querido, é para 10 gramas. E eu quero é o valor para 2,5 gramas. Então, tu vai fazer uma regra de 3, tá bom? 10 gramas está para 70 mil cal, assim como 2,5 gramas está para X. Então, você vai encontrar que a quantidade de calor total de 2,5 gramas equivale a 17.500 cal. É essa energia que vai ser provida para aquecer a água. Porém, eu quero que você entenda que a água não utiliza tudo. Ela utiliza apenas o quê? 50%. Isso mesmo. Ou seja, a quantidade de calor para aquecer a água, queridos, não equivale a esse valor total. Equivale a metade disso. Equivale a 50%. Que é a mesma coisa de que 8.750. Então, a quantidade de calor para aquecimento da água é 8.750 cal. Depois disso, é só fazer aquela regrazinha, tá? É só fazer aquela regrazinha. Quantidade de calor é dado pela massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Qual é o valor da massa de água que vai ser aquecido? O valor da massa de água que vai ser aquecido é igual a 350. Qual é o calor específico da água? É 1. O que eu quero saber? Eu quero saber, querido, é a temperatura final, viu? Se eu pegar 8.750 e simplificar com 350, vai dar igual a 25. Isso mesmo, vai dar igual a 25. Deixa eu botar aqui, ó. 25. Como eu quero saber é a temperatura final, esse menos 20, quando passar para o outro lado, vai somar. Então, a temperatura final, ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a 45 graus Celsius. Beleza? Queridos, 45 graus Celsius. Qual a alternativa correta? Deixa eu ver aqui. A alternativa correta, letra C de CPC. Queridos, como eu estou falando para vocês, você tem que saber o que é calor sensível, calor latente. Tem que lembrar da potência. Quando for vazão, tudo enquanto. Se você pegar isso, não tem como errar nenhuma questão. Não tem como errar nenhuma questão. Beleza? Você não vai errar nenhuma questão. Para finalizar a aula, eu vou colocar essa questãozinha aqui do Enem. Essa questãozinha aqui do Enem. Uma questãozinha do Enem que fala sobre vazão. Isso mesmo, fala sobre vazão. Vamos responder juntos? Vamos lá.
No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação de temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é igual a 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joule por quilograma vezes Celsius e densidade da água igual a 1 kg por litro, 1 kg por litro. Aí ele dá para você aqui o gráfico da variação de temperatura em função da vazão. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência superquente. Ele quer saber a potência quando for na condição morno equivale a quantos por cento quanto é na superquente. Professor, como é que a gente vai fazer isso aí, professor? Primeira coisa, vamos pegar uma vazão, tá? Ó, que é uma vazão, para poder determinar. Porque a vazão tem que ser a mesma para o morno e também para o superquente. E você tem que perceber a variação de temperatura. Tu consiga ler a variação de temperatura com clareza. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa vazão aqui, ó, igual a 3. Perceba que quando a vazão é igual a 3 litros por minuto, o 1 equivale ao morno, tá? A variação de temperatura do morno, ela é igual a quanto? 12, não é 10, é 12. Conta aqui os segmentos, ó, é 12. Então, quando eu tenho uma vazão de 3 litros por minuto, a variação de temperatura no morno equivale a 12 graus Celsius. Para a mesma vazão, quando é o superquente, que é o 3, a variação de temperatura é igual a quanto? É igual a 32. Queridos, eu quero o morno em função do superquente. Então eu vou dividir a potência quando é morno e a potência quando é superquente. Passei rápido. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Espera aí, deixa eu colocar aqui, porque eu pensei que tinha colocado ali, não foi não. Você vai fazer assim, ó. Potência, deixa eu pegar aqui a canetinha da cozinha certa. Você vai fazer assim, ó. Potência quando for morno dividido pela potência quando for o superquente. Queridos, potência, vazão. Professor, o senhor falou que quando tiver potência e vazão, é só fazer assim, ó. Densidade, calor específico, vazão vezes variação de temperatura. Isso mesmo. Morno dividido densidade vezes calor específico vezes vazão vezes a variação de temperatura quando for o que? Superquente. Queridos, tanto faz ser morno como superquente, tudo é água. Se tudo é água, você vai ter que lembrar que é a mesma que densidade. Corta e corta. Queridos, tanto faz ser morno como superquente, é água. Então é o mesmo calor específico. Vaza e vaza. A vazão também é a mesma, ó, 3 litros por minuto. Tanto faz ser morno como superquente. Vaza e vaza. Então eu vou pegar o quê? A variação de temperatura do morno, que é quanto? 32, e a variação de temperatura do superquente. Desculpa. A variação de temperatura do morno, que é 12, e a variação de temperatura do superquente. E vou dividir, ó. Vai ficar 12 por 32. Simplificando, dá igual a 3 sobre 8. Queridos, vocês vão pegar o livro de vocês e vão começar a responder, tá? Página 198, tá bom? Peguem as questões do Enem para responder, tá bom? Qualquer dúvida, vão ser a nossa monitoria, tá? Mas qualquer dúvida pode mandar no privado para mim, que eu também respondo para você, tá bom? Você tem meu número, é só mandar no privado, que eu também mando para você, tá bom? Queridos, ó, fiquem com Deus,
Beijo para todos e até a próxima. Valeu, galera! Tchau!